Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que são vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Roberto, canarinho lisiado. Eu crio ágatas pastéis sem fator desde 2009. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aí o seu like se gostar do vídeo, de compartilhar com outros criadores. A ideia é trocar informações e experiências para a criação de canais de cor visando os concursos, né? Visando uma criação seguindo o padrão das cores definida no manual de julgamento dos canais de cor. Essa é a ideia, criar se aproximando, né? Buscando sempre o ideal da cor que você cria. Essa é a intenção de qualquer criador. Se quiser me seguir no Instagram, liciardo.canários. Se quiser dar uma olhada nos artigos que estão no site, agatapastel.weebly.com. No Facebook vocês procuram, certo? Então, muito obrigado para vocês aí que têm acompanhado o canal durante todos esses, acho que 6 meses, 8 meses, eu não sei. Obrigado mesmo por estarem presentes aí, por participarem das lives com as perguntas, né? Sempre é importante que você deixe nos comentários dos vídeos seus questionamentos, suas sugestões, suas opiniões, seus depoimentos. É só a partir dessa troca que a gente consegue evoluir, tá certo? A única diferença que eu tenho em relação a qualquer um que esteja assistindo, inclusive aqueles que estão ainda pensando em criar canais, é simplesmente um tempo maior aí de talvez de experiência na criação de canais, né? Todo o trabalho de estudo que vocês vão começar a fazer, né? Para entender como é a criação, eu já fiz. Então essa é a diferença entre os criadores no final das contas, né? Alguns vão ter mais êxito, outros não, dependendo do material que eles têm para trabalhar, né? Das matrizes, da seleção que os criadores fazem, dos seus objetivos, evidentemente, né? Da compreensão que ele tem, tanto de reprodução das aves, né? Quanto da seleção dos pares, enfim. É um processo, né? Não dá para sair já... Como se diz, entrar no ônibus e sentar na janelinha não dá. Isso não dá. Então, este vídeo de hoje aqui, eu vou falar um pouco sobre qual cor eu devo escolher para iniciar a minha criação. Então, muita gente também preconiza que você deva iniciar com cores que são populares, né? Que vendem mais fácil. Isso é interessante se você está buscando realmente custear a sua criação, né, com a venda de canários, digamos assim. Eu sou da seguinte opinião: se você quer ter uma criação de canários, saiba que você vai ter um gasto, e tanto maior será o gasto quanto maior a quantidade de exemplares que você tiver. E você tem que ter em mente que você tem que ter condição de manter aquelas aves nas melhores condições possíveis por quanto tempo for necessário. Então você não pode depender da venda de aves para custear a sua criação. Por que não? Porque você pode ter um ano que você não cria bem, você pode ter um ano que você não tenha tanta procura, uma cor que é muito procurada hoje pode não ser amanhã, e assim por diante. Você não tem garantias de que vai vender aqueles filhotes pelo valor que você quer vender. Você não tem garantia que vai ter resultados nas exposições para poder vender por um preço absurdo os campeões, né? Porque muitas vezes só o campeão tem valor, né? Os demais não. Mas é assim que funciona, né? Todo mundo quer aquele touro
para reprodutor que venceu os concursos, né? Então, já está gerando filhos que comprovadamente estão tendo aí um desempenho bom nas exposições e assim por diante. Mesma coisa com os cães, mesma coisa com qualquer ave, desde que se esteja pensando em competição, né? Enfim. Então, assim, se você não tem condição de manter a sua criação, mantenha a sua criação nos níveis que você tem condição de manter. Porque os filhotes também, você passa 6 meses aí praticamente no ano com a criação. Depois os filhotes vão se desenvolver e você vai vender essas aves depois de 1 ano. Então você tem que ter um rendimento em 2 ou 3 meses para custear o ano inteiro. Isso é praticamente impossível. Então tenha em mente que você tem que ter cacife, né? Que você tem que ter bala na agulha, que você tem que ter a quantidade necessária para manter as suas aves, né? Independente de qualquer coisa. É claro, depois, com o tempo, que você tiver resultado, você vai ter uma procura maior, você vai vender as aves, isso pode te ajudar de alguma forma, mas depender disso como se fosse um comércio, né? Enfim, pode ser complicado para você se você pensar assim. Por quê? Você só vai valorizar as suas aves a partir dos resultados, tá certo? E muitas vezes demora muito tempo para você obter esses resultados. Não é que demora, que você tem que trabalhar a ave. Muita gente gosta dessa falácia. Não, você compra esses exemplares que são mais ou menos. Então tá vendo? Esse aqui tem categoria ruim, esse aqui tem um lipocromo ruim, esse aqui tem um tipo ruim. Mas depois, com o tempo, eles vão melhorando. Então no ano seguinte, você vai lá no criador, o criador te fala, não, agora você compra esse que tem a melanina melhor, e você vai passar essa melanina para os seus filhotes. Lá vai você, mais 1 ano. Depois, você chega lá de novo no criador e fala, não, agora vamos melhorar aí, você tem que melhorar aí a categoria. Então leva esse outro exemplar que tem a categoria melhor e vamos trabalhar. E isso, é claro, vira uma bola de neve, né? Que você vai trabalhar, né? E não consegue chegar a lugar nenhum. Então, pense no seguinte, para você obter resultados nos concursos, você precisa ter as matrizes, as melhores matrizes que você conseguir. Talvez você não consiga comprar boas fêmeas, mas você consegue comprar bons machos. Então procure obter o melhor macho possível. Ah, mas como eu sei qual é o melhor macho possível? Você não sabe, tá certo? A princípio você não sabe. Então, você tem que procurar criadores que criam já há bastante tempo, que vão te dar ali um exemplar, que não que seja um exemplar top, mas que seja um exemplar que pelo menos o seu plantel não consiga estragar tudo depois. Então assim, que você tenha um plantel que não serve para nada no final das contas, né? Não adianta depois você pôr um campeão ali porque você não tem o que fazer. Então imagina, você tem um canário, você tem um plantel num nível aqui bem baixo, né? Um nível ruim, digamos assim. Aí de repente você compra um campeão. Ah, agora sim vai melhorar, mas vai melhorar quanto? Vai melhorar um pouquinho, né? Você não vai conseguir trazer todo o seu plantel para cá, pelo contrário, você vai mesclar as qualidades do seu campeão aqui embaixo, né? Então não resolve nada, tá certo? E aí você começa um trabalho depois de vários anos para você conseguir chegar em algum lugar. Então assim, o ideal é ter um plantel razoável. Como é que eu faço isso? Procuro criadores que já criam a cor há bastante tempo, que tem resultado nos campeonatos, verifique aí os resultados, os últimos resultados, né, do criador. Então ele é um criador que cria aquela cor, que classifica, que está sempre disputando, está sempre se classificando. Ótimo, ele tem bons exemplares. Aí você tem que fazer o quê? Conversar com 2, 3, 4 criadores que têm ali seus resultados, ter uma amizade com eles, vai trocando informações, etc. E quando for possível, adquira ali um terno ou 2 casais desse criador. De preferência, procure adquirir, eu sempre falo isso. Você nunca sabe a linha desse criador, ele pode não te passar a linha, se ele tem muitas aves, nem todas
têm a melhor condição, ou nem todas são da linhagem campeã, tá certo? É claro que ele não vai criar canários ruins, mas ele pode ter linhas ali, ou alguns exemplares que não preenchem as qualidades necessárias. Tudo bem, né? Então, mas de qualquer forma, você adquiriu ali um canário razoável desse criador que você vai trabalhar. Você nunca sabe como é a criação desse criador. Se ele faz uma criação muito consanguínea, que tipo de preventivos ele costuma dar para o canário, se ele tem o hábito de fornecer antibióticos e anticocídios e fungicidas frequentemente para os canários, ou seja, os canários têm ali já um processo quase de dano, né? ao fígado, enfim, né? Apesar de você ver o canário está saudável. O que significa? Se o processo imunológico, né, se o sistema imunológico do canário já é comprometido, quando você muda ele de ambiente, é como se eu estivesse confortável aqui na minha casa e de repente eu sou obrigado a mudar, eu vou para um bairro que eu não conheço, né? Num condomínio que eu não conheço, enfim, eu não sei nada daquele bairro. Ou seja, vai demorar um tempo para você se adaptar. Um vizinho toca música alta, o outro vizinho joga o lixo na frente da sua casa, enfim. Ele vai ter que se acostumar ali, tentar controlar a situação. Bom, é o mesmo com o canário. Ele chega para uma nova vizinhança que ele não está acostumado. Então ele tem que se ambientar com tudo que está em volta, né? Ele não tem para onde fugir, ele está dentro de uma gaiola. Então é o que você colocou para ele. Então ele está num ambiente que tem outros tipos de fungos, bactérias e sobrevoando ali, que ele vai ter que se adaptar. Se ele já tem um sistema imunológico deficiente, ele pode sofrer muito ali. Ele pode não reproduzir, ele pode não se adaptar, ou levar um tempo maior para se adaptar. E aí a primeira reprodução pode ser comprometida. Então, existem essas circunstâncias. Bom, estou fugindo um pouco do tema, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Então, procure sempre pensar, para que eu quero criar canários? Bom, eu quero participar de concursos, eu quero competir, eu quero ter condição de vencer. Ok. Eu tenho recursos para manter minha criação? Eu tenho, ok. Eu tenho já uma experiência na criação? Não tenho. Então, o que adianta você investir R$500, R$400 num exemplar, se você não sabe se vai conseguir dar uma sobrevida, né? Manter a vida, né, daquele exemplar com o seu manejo? Porque a pessoa inexperiente vai errar. Então eu aconselho que vocês adquiram a princípio, talvez até pé duro, tenham uma experiência na criação, primeiro, antes de pensar em concurso. Ou adquiram um exemplar mais barato, enfim, não se incomode com a situação. Apenas criar e ver se você consegue tratar os filhotes, se eles nascem, se eles chegam à fase adulta, etc. Então passou 1 ano, 2 anos de experiência no manejo e na criação, aí sim, olha, eu posso pensar agora em criar para competir. Aí sim, vou escolher a cor que eu vou criar. Então escolha a cor que mais você gosta. Olha, eu gosto de branco. Branco é uma cor muito difícil para competir, mas eu gosto de branco. Então, tudo bem. Tente adquirir um casal muito bom de branco. Até você conseguir chegar ao nível de competir, pode até demorar. Tá certo? Porque branco é uma cor que requer muitos detalhes, né? Não manter o canário limpo o ano inteiro até chegar no concurso, etc, 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 etc. Ah, eu escolhi ágata, opalino, vermelho e mosaico. Ah, dizem que é difícil de criar. Então, primeiro ponto. Esqueçam a história do dizem que é difícil de criar qualquer cor, tá certo? Então, crie a cor que você gosta. Porque, é claro, uma cor mais técnica, você vai ter mais dificuldade, vai apanhar um pouco no começo, para aprender as nuances da cor,
o que aqueles canais estão gerando, enfim. Vai demorar um pouquinho para você se habituar, tá certo? Mas você pelo menos gosta do que está vendo. Porque se você nem gosta daquilo que vê, está criando porque disseram que vende mais fácil, porque disseram que isso, porque disseram que aquilo, você nas dificuldades não vai nem se interessar pela cor que você já não gosta. Você adquiriu aquelas coisas porque falaram que é melhor. E aí você não gosta daquela cor, você vai acabar desistindo. Então se é uma cor que você aprecia, pelo menos visualmente, isso já é um conforto nas dificuldades. Olha, eu tenho um canário cobre, não está dando certo, mas eu tenho o canário cobre que eu queria, eu tenho o canário isabelino que eu queria. Então pelo menos eu tenho os exemplares aí e vou enfrentar as dificuldades e vamos em frente. É mais fácil, tá? E pensem sempre o seguinte, se você pagou R$500, digamos, ou R$150 no canário, não interessa, qualquer que seja, você não vai vender os filhotes pelo mesmo valor. Por quê? Porque você está começando, você não tem o reconhecimento de ninguém, você não atingiu resultado nenhum, você está aprendendo. Então, você não vai conseguir 1/5 do valor que você pagou pelos filhotes daquele exemplar. Não adianta você falar que é o filhote do campeão tal, porque isso não tem valor nenhum. Tá certo? O canário tem que ter as qualidades necessárias. Se você conseguiu criar um canário muito bom, que se apresente muito bem, e aí pode ser bem avaliado por algum criador, pode ser que valorize um pouco. Mas em geral, você não vai ter a mesma valorização. Então, tenha isso na cabeça. Por isso que eu digo, você tem que ter recursos para manter sua criação, tá certo? Isso é fundamental. E não invista logo de cara em aves muito caras, né, para ter o exemplar campeão em casa, porque você pode ter aí um revés, né, ter uma infelicidade e perder aquele exemplar. Ou seja, porque você está aprendendo, porque você não tem as condições ideais ainda, porque você não sabe reconhecer alguma enfermidade, algum processo inflamatório, qualquer coisa. Enfim, tenha um tempo de aprendizado, é importante, tá certo? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. E nunca tenham ansiedade para sair adquirindo os canários, tenham um pouco de cautela, tá certo? É isso aí, pessoal. Por enquanto, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e até o próximo vídeo.